Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de quarta-feira, aqui para mais um vídeo aqui nesse canal, um vídeo bíblico, para a gente falar sobre esse assunto que mexe muito com as emoções das pessoas, e principalmente aquelas que acreditam no tal do arrebatamento, o rapto, ou como chamam nos Estados Unidos lá, o rapture, aquele que as pessoas do nada estão caminhando na rua, né, vivendo suas vidas normais e desaparecem do nada. Né? Ao menos assim é ensinado em Hollywood. Há muitos e muitos anos eles investem muito dinheiro, as pessoas têm que parar para pensar nisso. Hollywood investe muito nessa questão do arrebatamento. Ah, Maurício, eles não fazem filmes bíblicos. É verdade, eles fazem um ou outro, né? Com um investimento, dá para se dizer assim. Mas a grande verdade é que eles investem muito quando tu fala nessa questão de arrebatamento aí, na tal da abdução alienígena. Pessoal, por que será? Por que será que de 100 e poucos anos para cá começou a se difundir essa ideia aí do arrebatamento antes de tribulação? Ah, mas isso sempre foi ensinado assim. Não mesmo. Em toda a história da igreja, apenas nos últimos 150 anos no máximo, foi ensinado que seríamos arrebatados do nada, tipo, sem ordem cronológica alguma, assim como é ensinado dentro de tempos religiosos, infelizmente, né? E por que isso? Porque futuramente, digamos, de cento e poucos anos para cá, futuramente aconteceria algo grandioso em relação a alienígenas. Isso a gente está vendo, tu acreditando ou não, as coisas estão acontecendo aí, tá? Tu crendo ou não nisso. E se uma igreja dita santa é ensinado para ela que seremos arrebatados do nada, num piscar de olhos, assim, ó, né? Realmente está escrito isso, mas está fora de contexto como é ensinado. E hoje eu vou colocar aqui, ó, dois textos pequenininhos, assim, que é tão singelos, texto de Paulo aqui, que eu fico pensando, cara, por que as pessoas ainda caem nesse papo, como elas caem ainda? Sabe por quê? Porque as pessoas não leem. Simplesmente, elas não leem. Eu sou um cara que está te incentivando a ler, aí, tá? Antes de fazer a leitura, aí, já peço enquanto eu coloco meu óculos aqui, para conseguir enxergar melhor aqui, agora sim. Eu peço que tu deixe o teu like, te inscreva, que é extremamente importante tu te inscrever, para que tu receba as notificações dos vídeos, as coisas, tu sabe muito bem como funciona e tal aí, tá? Tendo essa noção aí sobre a abdução alien, aí, eu quero que tu abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 15. Tive que fazer uma pequena pausa aqui porque passou um carro aqui que fez um barulho aqui na frente. Então provavelmente daqui para frente ele tem um delay em relação à imagem e voz aqui, tá? Acontece isso com o celular aqui quando eu faço gravação, não sei o que acontece, tá? Mas enfim. 1 Coríntios 15, tem que ler o contexto inteiro, tá? Ele está enviando essa carta para a igreja de Corintos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí o pastor evangélico para de falar. Num momento, num abrir e fechar de olhos, aqui, do nada. Não é assim. Seguindo a leitura. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. É o que está escrito aqui. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Ora, é ensinado para nós que antes do anticristo, a igreja ia sumir aqui da terra, né? Pois então, eles têm outros textos, a gente vai falar sobre isso no futuro, né? Os textos isolados em relação a isso. Mas aqui, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. É o que está dizendo aqui, tio. A trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
e nós seremos transformados. Ora, o que está dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Nós veremos os mortos ressuscitarem. Como que isso é arrebatamento antes de tribulação? Pensa aí. Isso que eu não estou falando da transformação dos corpos aqui, né? Porque convém que isso que é corruptível, no caso os corpos, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível nos nossos corpos se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tá? A gente pode seguir aqui, tá? É longo. Mas vamos aqui agora para 1 Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo, é o contexto geral aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. É o que está aqui, pessoal. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só isso aqui, ó. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, é o que eu estava falando no outro texto. Os mortos ressuscitarão primeiro, e tu vai ver isso. A Bíblia inteira fala de tribulações. O livro de Jó fala, inclusive, que o homem nasceu para a tribulação. Não tente fugir daquela missão que te foi imposta. Ok? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Está aqui, pessoal. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Está mais claro? Quer alguma coisa mais clara que isso? Não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro. Nós veremos isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, pessoal. 1 Tessalonicenses. Não sou eu que escreveu nada disso aqui. Pode perguntar para o teu pastor aí. Ele vai dizer que estou falando fora de contexto. Pergunta para ele aí. O que é isso aqui? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqui, ó. Vou mostrar para ti aí. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, depois, entenda isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É o que está escrito aqui. Não está falando aqui para tu falar de um outro ensino, que tu vai sumir daqui, coisa e tal, essas bobagens aí que ensino, porque aí é a mesma coisa que o crente que vai lá critica a Igreja Católica e fala, aqui o ensinamento de Maria é equivocado. Eu concordo, tá? Mas o mesmo crente vai lá e ensina que a gente vai sumir do nada a qualquer momento. Que isso, cara? Que isso? Que querem fazer das escrituras uma desordem, assim como é o teu templo? Aqui não tem desordem. Isso aqui me foi revelado. Tá aqui. Desculpe. A mim não convence, tá? Tu pode enganar a ti mesmo. A mim não, e os outros não, mas tu engana a ti mesmo, tá? É um direito que tu tem, tá? Mas eu penso que seguir a verdade é melhor.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Aqui um pequeno contexto que as pessoas acabam tirando de contexto, que ele virá como ladrão de noite a qualquer momento. E não é esse o contexto. É que será como nos dias de Noé. Quem está ligado, está ligado. É simples assim. Quem não está entre as pessoas que são eleitas ali, quem não está entre essas pessoas que são do Pai, não vão. É simples assim. E não vai ser no último segundo. São palavras duras, eu sei, mas enfim. De modo nenhum escaparão, né, como as dores de parto aquela que está grávida. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tem que ler completo aqui, né? Porque todos vós, que está apontando ali, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios, sem loucura, sem labarachúria, sem inébia, sem charamandaia, sem essas loucuras aí. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo que, por capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Isso aqui é o que está escrito, tá? Mas tu pode, por exemplo, e me falar aqui que te foi revelado algo e tal, tudo bem, tranquilo, tá? Eu respeito revelações e tal, mas se não está aqui, ó, se não está aqui, desculpe, não. Se vem da... Ah, mas quem é que me deu esse sonho? Não sei, de repente é da loucura que está vindo para ti. Tu é uma pessoa que está te santificando todos os dias? Tu é uma pessoa que está sendo sóbria? Tu é uma daquelas pessoas que diz que não podemos julgar uns aos outros? Porque se tu está ensinando isso, tu está ensinando errado. A palavra diz o contrário. Eu sei que podem ser palavras duras para tu ouvir nesse momento aí, mas deixa eu te dizer o seguinte. Aqui, ó, que é bem claro, tá? É bem claro. Voltando para aquele começo do vídeo, saiba o seguinte: se em toda a história da igreja, mas a igreja primitiva lá não ensinava isso. Em toda a história da igreja nunca se ensinou isso. Isso do arrebatamento antes da tribulação. Nunca. Tu pode pesquisar, tu pode... Ah, mas me foi revelado. Cara, vai pesquisar, vai falar com pessoas sérias aí, ver se isso foi ensinado. Não foi. Eu sei que é duro ser enganado, né? Mas tu tem que pensar o seguinte, ó. Tu acha que Hollywood ganha apenas pela bilheteria? Pensa aí. Se o maior nicho que Hollywood investe é os alienígenas, o engano alien, em que eles fazem a abdução, né, do nada, né? É isso aí, pessoal. E por que será que há mais ou menos 150 anos, no máximo, um maçom chamado John Nelson Darby começou a ensinar isso em anexos dentro da Bíblia, numa Bíblia chamada Bíblia Scofield? Por que será? Sabe por quê? Porque ele tinha uma amiguinha, uma bruxinha chamada Margaret MacDonald. E ela teve uma visão. E ela falou essa visão para ele, ele colocou aqui e os crentes creram nisso. Isso aí não... Tu pode pesquisar tudo que eu estou falando aqui, tá? Tu não precisa acreditar nisso que eu estou dizendo. Tem que pesquisar antes de qualquer coisa, tá?
esse arrebatamento secreto é um engano. É um engano que só está dentro da igreja moderna, que vai ser a qualquer momento, né? Que são 2 arrebatamentos, são 2, não, é um só. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. É isso que está escrito. Se tu não quer acreditar, o problema é teu. Eu estou te dizendo o que está escrito na Bíblia. Tá? Eu não estou dizendo ensinamentos de homens, não. Eu estou falando do que está na Bíblia. E a gente pode aprofundar muito mais esse estudo aqui. Eu fiz bem simples, não dá para falar em um vídeo de 15, 20 minutos aqui. Não tem como fazer isso. Mas a gente pode ir muito mais fundo nessa história aí. Mas a dor também acho que vai ser muito maior, né? Para quem está acordando agora, tá? Deixa o teu like aí, comenta, compartilha se for possível aí. Compartilha, te inscreve no canal se tu gostar do conteúdo aí. Se não gostar, te desinscreve aí, né? Se tu quer continuar a mentira aí, né? Segue o baile aí, né? Não é comigo o problema aí, né? Mas eu esperava que tu continuasse aqui, tá? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, que tenha acrescentado aí na vida de vocês, e seria isso. A gente não se vê amanhã, então bom dia, boa tarde, boa noite, que o Criador abençoe a todos.